O projeto de lei que permite a Petrobras transferir a empresas privadas até 70% de seus direitos de exploração do petróleo do pré-sal deve ser votado na terça-feira. A matéria entrou na pauta do Senado 2 vezes nesta semana. E para falar sobre o que está em risco para o país, caso esse projeto seja aprovado, eu converso com o diretor do Sindipetro de São Paulo, Alexandre Castilho. Boa noite, Alexandre, seja bem-vindo aqui no seu jornal. Boa noite, né? Agradeço a abertura de espaço para conversarmos. Né? E Castilho, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, gostaria que você pudesse explicar para quem está em casa a importância que é o pré-sal para o país. Bom, o pré-sal, né, é uma grande descoberta aí de petróleo no país, que dá uma autonomia, né, uma grande riqueza, onde o país pode, né, aproveitar dessa riqueza para poder investir nas suas áreas estratégicas. Certo. O Brasil, ele tinha uma reserva de petróleo basicamente para mais uns 15 ou 20 anos. A descoberta do pré-sal fez com que as nossas reservas saltassem para praticamente cerca de 80 a 90 anos. Nós estávamos na 17ª colocação em reservas de petróleo e saltamos praticamente para a 3ª colocação. Então, é uma descoberta gigantesca. Sim. E uma fonte de recursos para poder se investir diretamente, né, na área da saúde, na área da educação no nosso país. E é isso que está sob risco no momento. Com esse projeto aí que está prestes a ser aprovado. Exato. Na terça-feira, enfim. É um projeto de lei que passou rapidamente pela Câmara dos Deputados. Não houve nem debate. Não houve debate, não passou por comissões para que pudessem avaliar o projeto e debater com a sociedade. Foi para o Senado agora com o número de PLC 78 e está novamente, né, aprovado em caráter de urgência essa aprovação. No sentido de não passar pelas comissões, não ter novamente um debate sobre esse assunto. Então, o que está em risco na prática? A Petrobras foi essa grande ferramenta do governo brasileiro e do povo brasileiro para encontrar o pré-sal. E ela investiu para poder localizar toda essa riqueza. São cerca de 74 bilhões ali. E com isso, ela acabou, né, obtendo num acordo com o governo o direito de poder garantir a exploração de cerca de 5 bilhões de barris de petróleo. Então, esse era o acordo para garantir que a Petrobras tivesse de onde extrair mais recursos e garantir a capacidade dela de continuar investindo em pesquisa, desenvolvimento, localização de novas bacias com petróleo, para continuar garantindo essa riqueza para o próprio povo brasileiro. O que está em risco nesse momento? Essa área, que é chamada de seção onerosa, com esses 5, né, bilhões de barris, essa área, a Petrobras descobriu que ela tem um volume muito maior do que essa quantidade. Além desses 5 bilhões, estima-se que você tenha mais 15 bilhões de barris, né, nessa região que a Petrobras já mapeou e tem um controle, né, uma confiança nesse levantamento de dados. O que está em risco nesse projeto? Querem que aqueles 5 bilhões que a Petrobras tem o direito de exploração, que ela possa vender 70% desses 5 bilhões. A empresas... Isso, a empresas, né, estrangeiras, internacionais, quem tiver interessado. E esse projeto também prevê que esses excedentes, que são os 15 bilhões, também possam entrar numa cota de negociação. Qual que é, né, a grande crítica que nós estamos realizando? Uma, por que tem que ser uma decisão tão apressada? Outra, sem necessidade. Outra, os valores que estão previstos de venda. Só esses 15 bilhões, que são das áreas excedentes, as estimativas de valores são para 500 bilhões de dólares. E o governo estima oferecer esse volume de petróleo por 100 bilhões. É 1/5 do valor. Então, não se justifica oferecer esse volume de petróleo para o mercado internacional, sendo que hoje o volume produzido de combustíveis no país, né, a Petrobras ela dá conta. Nós temos o petróleo suficiente, nós temos as refinarias e temos como distribuir para a população. Sim. Então, se eu tenho esse estoque garantido de petróleo... Como foi até agora, né, Castilho? O porquê que eu preciso vender isso rapidamente? Não existe uma justificativa plausível, né, só se existisse uma situação de emergência ou catástrofe econômica no país para poder justificar uma venda apressada de um bem que você possui.
É como o cidadão tem uma casa, né, que ele, né, construiu, tá ali, ela vale perfeitinha. 500 mil reais e ele está vendendo por 100 mil, sem necessidade nenhuma, sem pressa nenhuma. É isso que está acontecendo. Então, esse é um dos problemas. Então, você acaba entregando uma riqueza que pertence ao povo brasileiro por valores irrisórios para o controle internacional. Esse é um ponto. Qual é o outro ponto? Além de você oferecer esse petróleo, né, por 100 bilhões, um quinto do valor, de uma maneira irrisória, também estão oferecendo o desconto do imposto de renda. Você ainda descontaria, vamos arredondar para 25% o valor desse imposto de renda. Na prática, você venderia por 100, mas estaria recebendo 75. Seria mais baixo ainda. E esse imposto de renda, ele vai incidir diretamente na arrecadação dos estados e dos municípios. Isso afeta diretamente a capacidade de investimento de um prefeito, por exemplo, porque ele vai diminuir a arrecadação dele dos repasses que são feitos pelo governo federal para os investimentos dentro de uma cidade. Ou seja, só se perde, né? Só se perde. Então, é uma proposta, é um projeto perde-perde. Perde o Brasil, perde o povo brasileiro e perde a Petrobras com essa proposta, com esse projeto. Então, o porquê de querer aprovar um projeto com tanta velocidade e sem debate nenhum, nem nas comissões técnicas e muito menos com a sociedade? Então, é algo que é extremamente sério, que coloca em risco aquela famosa frase de que o petróleo é nosso, né? O petróleo que é nosso está sendo entregue de mão beijada, né? De bandeja, para a disposição dos grupos internacionais. Então, por isso que muitos estão batendo continência, né, para aqueles que são, né, os representantes do mercado internacional. Então, o que está sob risco, isso afeta diretamente a qualidade de vida do cidadão, porque a prefeitura da sua cidade não vai ter recursos para investir ali na educação, para investir na saúde, vai precarizar ainda mais o atendimento da população de uma forma geral. Prefeito Castilho, obrigada, viu, pela sua participação aqui nos estúdios do seu jornal. As portas sempre abertas. Obrigada pela aula. Acho que o pessoal ali de casa pode entender um pouquinho os riscos, né, os impactos, caso esse projeto de lei seja aprovado. Obrigada mais uma vez. Eu agradeço a abertura. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto. Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.